irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de encontro às nossas vidas. Isso mesmo. E eu quero aqui ainda continuar falando de Jó. Esse mês de junho nós estamos falando sobre Jó. Quantas coisas nós estamos aprendendo com Jó e temos que colocar em prática. Não somente aprender, mas colocarmos em prática todos esses exemplos que Jó está trazendo para mim e para você. Como eu falo, a vida de Jó, nós conseguimos vê-la aqui na íntegra, início, meio e fim. E às vezes fica mais fácil a gente até entender e compreender. Mas pensa Jó, ele estava vivenciando tudo aquilo. Pensa, como estava Jó naquele momento, vivenciando aquela situação. Ele não sabia do que iria acontecer, mas ele ficou com uma fé inabalável, firme e constante. Em alguns momentos, né, deu uma fraquejada, porque humanamente falando, nós sabemos que nós somos frágeis, mas ele se reergueu e falou, opa, vamos permanecer aqui. Que assim seja uma realidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Permanecemos constantes naquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. E eu quero falar aqui então sobre essa adoração de Jó. Olha só, no capítulo 1, ainda no versículo 5, diz assim: terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, fazia Jó continuamente. Na época de Jó ainda, no Antigo Testamento, nós tínhamos a forma de fazer sacrifícios e holocaustos a Deus por causa dos erros, dos pecados. Era dessa forma aqui. Hoje, nós não precisamos fazer dessa forma porque o Cordeiro vivo, santo, é o Senhor Jesus Cristo que fez o sacrifício perfeito por nós lá naquela cruz. Então, Ele pagou o preço, já fez o sacrifício perfeito por mim e por você, e graças a Deus, nós não precisamos então estar fazendo holocaustos ou sacrifício com animais, mas sim aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Então, hoje, é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar, porque o Senhor Jesus Cristo já foi a cruz por mim e por você. Mas nesse contexto de Jó aqui, ainda era um sacrifício feito através de animais. Então, nós lemos aqui que Jó continuamente fazia holocaustos, sacrifícios por ele, pelos seus filhos, pela sua família. O que esse contexto aqui traz para mim e para você? De um alerta. Primeiro que continuamente nós temos que estar obedecendo a Jesus Cristo. Hoje, não estou fazendo sacrifício, mas eu estou obedecendo. Isso aí tem que ser de forma contínua. A obediência tem que ser algo, né, cotidiano, meu e seu, para que nós venhamos continuar permeando a nossa fé em Cristo, a nossa caminhada cristã, o nosso nome escrito no livro da vida. Realmente é um caminho de obediência, né? Nós temos que obedecer. A palavra de Deus diz até um mandamento que é tão interessante, fala assim, ó: filhos, obedecei aos vossos pais para que tenham os seus dias prolongados na terra. E não é uma realidade? Quando o filho e uma filha obedecem o pai e a mãe, realmente, ó, não faça isso, não faz dessa forma, menino estude, menino faça isso, menino, ele vai ter dias prolongados, ou seja, ele vai viver uma vida com propósito, com um plano, com aquilo que é necessário, projetado para uma criança crescer e viver a sua vida. Então, a obediência é algo interessante. E Jó, então, diante dessa obediência aqui, mas ainda fazendo os seus sacrifícios, ele fazia isso continuamente, sacrificava. Aí, olha só, quando acontece a situação, a primeira prova de Jó poderia ter sido no corpo dele, né? Como ele ficou cheio de chagas, poderia ter sido os filhos que ele perdeu, não. Mas a primeira prova de Jó está aqui no capítulo 1, no versículo 14 até o versículo 17, diz que Jó perdeu todos os seus animais. Ele perdeu ali os bois, ele perdeu os camelos, as ovelhas, ele perdeu todos os seus animais. Olha só, o inimigo, ele é muito astuto. O inimigo então tirou primeiro os animais de Jó para impedi-lo de poder fazer holocaustos e sacrifícios a Deus. Tirou a possibilidade de Jó poder oferecer sacrifício a Deus através de alguns animais, porque ele não tinha mais. E tirou tudo. E olha que ele tinha uma quantidade enorme, né?
No Oriente ali não tinha ninguém que tivesse tantos animais como o Jó. Mas o inimigo foi, primeira prova dele, tirou dele a possibilidade de ter algum animal que ele pudesse sacrificar. Então nós temos que ficar atentos na nossa vida. O inimigo, diante da astúcia dele, o que ele vai fazer comigo e com você é tentar impedir a nossa adoração ao Senhor. Porque quando ele consegue impedir a nossa adoração ao Senhor, nós vamos fraquejar, não fisicamente, diante da nossa força física, mas espiritualmente. E é preocupante quando a gente tende a ficar fracos espiritualmente, porque a gente perde a fé, não dá vontade mais de orar, de ler a Bíblia, de buscar. A gente começa a duvidar do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos fracos espiritualmente falando. Então, a primeira prova de Jó aqui, o inimigo falou assim: opa, eu vou tirar dele a oportunidade dele adorar a Deus. E aí ele vai fraquejar na fé, e aí sim, ele vai cair, e logo aqui, daqui a pouquinho, ele está derrotado. Em nome de Jesus, eu e você precisamos permanecer firmes, constantes, mesmo diante das circunstâncias adversas da nossa vida. Não deixe de adorar o Senhor. Infelizmente, algumas das vezes eu escuto um ou outro falando: eu não vou mais na igreja, eu não quero mais. Não que somente na igreja você possa adorar o Senhor. Adorar, nós podemos adorar em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E nós temos que ter essa adoração contínua. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então isso é uma constância minha e sua. Mas eu infelizmente escuto de algumas pessoas dizendo assim: eu não vou mais na igreja não vou, estou chateado, estou triste, não quero saber mais de Deus não. E aí acabo deixando de adorar ao Senhor. E aí começa a fraquejar na fé. Quando eu vou para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que é um tema ali que Paulo traz referente à ceia do Senhor, lá no contexto ele diz: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, pessoas que estão fraquejando na fé, que estão deixando de adorar a Deus, que estão deixando de dar o seu culto racional, de estar oferecendo o seu culto, de estar em comunhão com Cristo, com a igreja, de participar da ceia. Isso é preocupante, meu amigo, minha amiga, meu irmão, porque eu e você precisamos permanecer firmes e constantes na nossa adoração ao Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Então, Jó foi tentado aí parar de sacrificar a Deus, mas ele permaneceu firme e constante naquilo que ele acreditava que era um Deus vivo, santo e poderoso. Que isso seja uma realidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Faça aí, né? Para um pouquinho, dá uma olhada, uma analisada na sua vida e vê o que você precisa, né? Talvez deixar de lado e falar: opa, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Essa percepção que eu estou tendo, essas coisas que estão acontecendo comigo, esses dados inflamados do inimigo que me atingiram, eu estou deixando de adorar a Deus, eu estou deixando de ler a palavra, eu estou deixando de ter fé, de ter esperança. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou permanecer firme e constante, porque eu sei ao Deus ao qual eu sirvo. Que isso seja uma realidade sobre a tua vida em nome de Jesus, para que você possa ter o êxito na sua vida, que você consiga alcançar as bênçãos necessárias diante da vida física, sim, mas também espiritual. Que você permaneça nessa adoração. Não deixe de ser um adorador em função das circunstâncias. Não deixe de adorar a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor, no momento certo, Ele vai trazendo aquilo que você precisa e necessita. Deus te abençoe, Deus te guarde. Seja um verdadeiro adorador na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.